nosso Pai amantíssimo. Graças a Deus e louvado seja Deus. Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer os olhares aí carinhosos. E em seguida pedir a Jesus que realmente possamos nos inspirar nele, para que possa haver coerência em nossas palavras, e possamos refletir um pouquinho do que o tema propõe. O tema da noite é: o reino de Deus está próximo. Talvez a gente iniciaria lembrando o que a nossa companheira falou, que há 2 milênios o Cristo coloca para a gente assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mais para frente, ele fala assim: e eu vos rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, que revelará todas as coisas e ficará para sempre convosco. Então fica o nosso preito de gratidão a Allan Kardec e a toda a pleiade de espíritos que veio à Terra para trazer a doutrina espírita para nós. Hoje, 18 de abril de 2018, alguns anos atrás, lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, trazendo luzes novas para a nossa humanidade, trazendo uma nova forma de ver a vida espiritual, uma nova forma de ver o céu, uma nova forma de ver o inferno, uma vez que Ele está, cada um deles, dentro de nós. Vem esclarecendo que a vida espiritual é a nossa origem real, que a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico é mais constante e intensa do que imaginamos. Que na nossa prática diária, que no nosso fazer um café dentro de casa, no preparar um alimento, no arrumar uma casa, a espiritualidade está ali junto conosco, nos intuindo para que a gente tenha o melhor sentimento ao servir um prato para o filho, para que tenhamos o melhor sentimento ao entregar um trabalho para o meu patrão bem feito, a mostrar que tudo isso é espiritualidade. Allan Kardec, de forma maravilhosa, ele nos traz a vida espiritual, aquilo que nos faltava. A gente vai ler aqui uma página de Emmanuel. Aproveitemos, e destas coisas sois vós testemunhas. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 48. Opa, perdão, deixa eu achar aqui de novo. Pronto. Diz Emmanuel: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Esse é Jesus. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Com 3 anos. Congregado pela pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Congregando. Com uma pregação na montanha, o Sermão do Monte, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade.
corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu, o publicano, bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, uma moeda, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade da história. Nós vamos ler isso de novo. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso somos testemunhas em nossas condições de beneficiários. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. A gente está com a proposta de falar sobre o reino de Deus. O tema é o reino de Deus está próximo. E falar sobre o reino de Deus, para a gente é algo inspirador, motivador, porque a gente percebe que o reino de Deus ele surge nas pequenas coisas. Ele surge nas pequenas coisas. Segunda-feira à noite, eu acho que eu comecei a entender um pouquinho o reino de Deus. Porque eu fiz o culto no lar pela primeira vez. E eu já tinha feito, tá, gente? Mas lá, eu fiz a primeira vez. Eu, minha irmã e meu cunhado evangélico. No reino de Deus, nunca alguém vai, dentro de uma casa espírita, levantar uma palavra para falar mal de um companheiro de outra religião. Foi um dos cultos no lar mais proveitosos que eu já pude vivenciar. Onde um amigo expressou seu ponto de vista, onde eu coloquei aquilo que eu pensava, minha irmã colocou aquilo que ela trazia de conteúdo, e nós terminamos o culto felizes. Nós abraçamos uns aos outros e agradecemos. O companheiro virou para mim e falou assim: eu estou feliz. E no dia seguinte, a gente acordou e ao olhar no olho dele, eu falei assim: eu desejo a paz do Senhor nesse dia para você, meu irmão. Ele me abraçou, emocionado. E a gente começa a sentir o reino de Deus. Porque o reino de Deus, aquele que adentra ele, é semelhante a uma criança. A criança não julga, ela não condena. Ela sente segurança no seu pai. E nós, orgulhosos, estamos buscando a segurança em nós mesmos.
O reino de Deus. Estou refletindo. Vamos entrar no conteúdo aqui que é mais rico. Quem aqui conhece Tim e Vanessa? Conhece? Tim e Vanessa? É um grupo de... Conhece? As músicas são lindas, né? Eu estou fazendo propaganda mesmo, gente, porque as músicas, além de serem muito belas, agradável de ser escutadas, elas têm um conteúdo muito profundo. Né? O Tim é o Walter Santos, e em parceria com o Gladstone e outras pessoas escreveram várias músicas, e o Tim colocou, e os dois cantam. Quem tiver oportunidade de procurar, pode entrar no site, tem o site Tim e Vanessa, e lá tem dezenas de músicas, você consegue baixar, você consegue soltar. Quem quiser comprar o CD para ajudar a instituição deles, vai lá e compra quando puder. Mas pelo site vocês conseguem tudo. Tem uma música deles que chama Aurora. Quem conhece ela aqui? Não lembra? Não guardo o nome? Mas ela começa assim: uma grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passado os milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. É Jesus chegando, né? E a música, ela é assim: bem-vinda aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se, majestou-se, num parto regenerativo, deu-se a luz da remissão. Bem-vinda aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com as serpentes e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda alvorada, arte fazendo belo e bom, entreflorindo olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. E continua a música. Mas ela começa falando bem-vinda aurora, né? Fala que a terra sofreu noites convulsivas. E aí a gente tem que pensar na nossa terra íntima, né? Cada um consegue pensar na sua terra íntima. Porque é só através dessa terra íntima que nós encontramos o reino de Deus. Bem-vinda aurora. A terra sofreu noites convulsivas. Verteu lágrimas. Rangeu dentes. Passamos por alguma fase assim? Na vida? Todos passamos. Mas gestou-se, majestou-se num parto regenerativo. Deu-se à luz da remissão. Bem-vinda aurora. A aurora está nascendo, o sol está nascendo. É o Cristo chegando. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente. É o homem regenerado?
Paulo de Tarso não se converteu e foi um apóstolo? O lobo junto ao cordeiro? Crianças brincam com as serpentes, onde os detentores das verdades, dos conhecimentos, se convertem ao cristianismo e dedicam tudo aquilo que ele conhece a elevar o próximo, a criança, aqueles que sabem menos. E os anjos andarilham com os homens que volitam no amor. Mas dentro de nós também acontece isso. Nós temos lobos internos, não temos? Nós temos lobos internos que assaltam as nossas melhores intenções. E aí Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. E nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então o que eu posso fazer? Talvez entregar esse lobo ao Cristo. E fazer igual Pedro, quando ele vira e fala assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque tem hora que a gente não tem forças para vencer os pequenos desafios da vida. Muitas vezes a gente vai ter também dentro de nós as serpentes, né? E aí a gente vai escutar Paulo falando assim: ó, aquilo que eu não quero, não, como é que é? Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso sim eu faço. Né? Mostrando que dentro de nós ainda somos sorrateiros. Nós ainda damos muita desculpa para fazer, né? E muitas vezes pegamos nós mesmos e o outro de assalto, né? Alimentando nossos vícios, de toda ordem, vício no campo da palavra. Não vou entrar nos vícios, né? Cada um conhece o seu, né? E a gente tem que avaliar e entender que quando chega essa aurora, os anjos andarilham entre os homens que volitam no amor. O que é isso? Jesus aqui na terra não é um anjo, não? Francisco de Assis andando entre nós pregando o evangelho, não é não? Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Buda, entre outros, missionários da revelação divina, trazendo luzes, né? Só que os anjos andarilham entre os homens que volitam no amor. Porque nós, quando buscamos o amor e buscamos a verdade de fato, mas eu falo da verdade sentida no dia a dia. Não é essa verdade filosófica que eu estou falando aqui, não. É verdade do dia a dia mesmo. É eu com meu filho, eu com meu irmão, eu no ambiente de trabalho, eu como aluno, eu como professor. Se eu me entrego a esse Cristo, se eu me entrego à verdade, sem amarras, eu não fico preso ao chão. É por isso que volita no amor. Porque o amor já está presente, né? O amor já está presente. Não é assim que acontece? O filho, né? O filho chega lá com 25, 30 anos, está com o filho lá, chega, agora já é pai, né? Fala assim: mãe, agora que eu entendi o que a senhora fazia, né? Não é assim? Ô pai, agora que eu entendi por que a senhora é tão firme. Aí depois que amadurece, é que entende o amor, que ele já estava envolvido nele. É a gente no mundo.
Jesus fala assim, eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Porque esse mundo aqui é repositório de amor em todos os cantos. Mas o mal que está em nós mesmos, ele precisa ser retirado. Não é por aí? E aí a gente consegue se volitar nesse amor, né? Se desprender um pouquinho das questões materiais. E nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de apego, de ciúme, do dinheiro também, quando mal empregado e quando pensado para si somente. Das sensações, das vicissitudes. Eu não, de jeito nenhum, não quero. Não queremos ser de forma nenhuma injusto com o desafio pessoal de cada um. Porque às vezes a gente está falando aqui, parece que é tudo muito fácil. Não estou falando isso. Mas, com essa aurora que chega, tudo muda. Se nós quisermos ver a luz. Senão nós vamos ficar igual uma criança que fala, mãe, cadê você, mãe? Cadê você, mãe? Eu estou aqui, meu filho. Mas onde, mãe? Do seu lado, meu filho. Não estou vendo, mãe. Abra os olhos. Né? A aurora já chegou. Nós estamos há 2 milênios da presença do Cristo na Terra. A moral evangélica, ela já está aqui há 2000 anos. Sendo ensinada por homens e pregada pelos anjos. Que reencarnam e vivem esse amor. Então nós podemos fazer igual Pedro. Senhor, aumenta-nos a fé. Nós devemos fazer como Pedro. Nós devemos fazer como Maria de Magdala, aquela prostituta. Renunciar tudo em nome daquele Cristo. Quando é relegada pelos apóstolos, buscar cuidar dos doentes. Nós estamos realmente precisando de buscar esse encontro com Deus. E é através do Cristo, e é entregando muitas vezes a Ele as nossas possibilidades. Quando a gente fala possibilidades, a gente está falando das nossas energias, a gente está falando das nossas profissões. Porque um professor que ensina, ele cumpre um dever perante a sociedade. Um professor que, em nome do Cristo, ensina. Acho que eu não sei falar o que ele está fazendo. Porque Jesus falou assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso será feito. E aí um professor vê um aluno em desequilíbrio, vê o seu próprio filho, vê o seu sobrinho. E se ele age com amor, ele vai ver tudo diferente acontecendo. Se eu sou um estagiário, e eu entrego o meu trabalho ao Cristo, primeira coisa eu vou entender que eu estou ali para aprender e muito. Então eu vou louvar aquele momento. Em segundo, tanto quanto eu aprender, perfeito eu vou fazer. Porque essa obra, esse reino que nós estamos falando, ele está próximo. O reino de Deus está próximo. E não é estar próximo porque ele está chegando, não. Porque o que é chegado, a gente vai ler ali, é outra coisa.
reino de Deus está próximo, é porque ele está próximo. Só que nós não estamos vendo. Nós não estamos vivendo. Mas ele está aqui. Ele está dentro do meu lar. Ele está dentro de uma escola. Há 2 milênios, nós não tínhamos milhares de escolas espalhadas por um território como esse. Nós não tínhamos centenas de hospitais. Nós não tínhamos postos de saúde. E quantas coisas nós não tínhamos? Nós não tínhamos segurança pública, nós não tínhamos nada. Não tinha deputado. Tinha, meu amor. Não. Tinha sim, sabe por quê? Porque quem reinava O presidente era bem melhor que não era, meu anjo. Naquela época, quem coordenava era o Império Romano. E o Império Romano, ele tinha um imperador não só corrupto. O sistema era extremamente corrupto. Mas ele era cruel. Quem lê o livro Paulo e Estevão, vai ver lá no início do seu livro, falando de um senhor que estava caminhando, ok? Ele é um senhor que estava caminhando. Eis que vem uma milícia romana, soldados romanos se aproximando. E ele fica assim, eu não sei se eu cumprimento ou se eu não digo nada. Não é? E ele vai falar assim, Ave César, salve valorosos tributos a César, eu não lembro a frase. E o soldado fala, como ousas, judeus? Em outra situação, e ele apanha, ele recebe maus tratos naquele lugar. Em outra situação, ele faz o inverso, ele passa de cabeça baixa. Ele recebe a mesma fala. Como ousas passar sem saudar tributos a César? E apanha de novo. Há 2000 anos nós tínhamos um sistema cruel, altamente corrupto e preocupado simplesmente com o poder. Hoje nós temos deputados, sim. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu não lembro exatamente o local, os espíritos reencarnam em massa para implantar a república nesse país. Quando a república é instituída, é colocado lá no livro assim, doravante cabe ao aprendizado deles. Ou seja, até ali a espiritualidade coordenou tudo. Daqui para frente o aprendizado corre por conta daquela sociedade. Foi implantado um sistema útil e bom para conduzir a sociedade. Um sistema que funciona, um sistema que dá assistência. Agora a utilização cabe a eles. Assim foi tudo nesse planeta. Jesus há 2000 anos ele chegou aqui, ele ensinou, ele viveu. Os Espíritos, em nome dele, escreveu o Evangelho e está lá. No Evangelho tem tudo o que a gente precisa para ser um bom namorado, um bom esposo ou esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um cidadão consciente, um bom prefeito, um bom governante, né? Presidente, um vereador que legisla em nome de todos, um deputado estadual e federal da mesma forma. O Evangelho está lá. A lei está lá. E Jesus falou assim, está aqui. Ele não ficou aqui mandando todo mundo fazer o que ele fez. Ele deixou o Evangelho para todos. E a gente vai aprendendo. Estava conversando com um companheiro que era responsável por uma cidade. E ele foi indagado por que ele arrumou tanto as praças, sendo que a comunidade estava estragando as praças. Depois ele arrumou de novo, aí ele estragava de novo. Para que você fez esse tanto de praça e para que você cuida tão bem dela?